Turma do bem, turma fiel, Corinthians e Internacional, jogo que acontece na Neoquímica Arena. Eu quero resgatar um pouco da vivência que eu tenho, das minhas memórias desse jogo e de como a rivalidade entre as duas equipes foi crescendo ao longo dos anos. Eu lembro que até 1975 o time do Inter era um time regional, era um time que se restringia ao Rio Grande do Sul. E mais em 75, na verdade em 74 já começou a montagem desse time, mas em 75 o Internacional com o técnico Rubens Minelli montou realmente um esquadrão, uma grande equipe que viria a se sagrar campeã brasileira daquele ano contra o Cruzeiro e em 76 rumava ao bicampeonato. O Inter era realmente o bicho-papão naquela metade da década de 70. E o Corinthians tinha um time já, aquele time de 76, que era a base do time que seria o campeão paulista de 77, saindo daquela incômoda fila de títulos que o Corinthians vivia, né? E eu lembro que em 76, inclusive, eu fui ao Morumbi, criancinha, fui ao Morumbi assistir Corinthians e Inter na fase classificatória, né? E naquela época era interessante porque 2 gols de diferença valiam 3 pontos. Naquela época, uma vitória normal valiam 2 pontos. Mas se você ganhasse por 2 gols de diferença, você fazia 3 pontos. E o Corinthians, aquele jogo começou muito bem e fez logo de cara 2-0, né? Eu nunca me esqueço que no segundo tempo eu saí lá, fui no banheiro no segundo tempo, né, criança e tal. E aí, quando eu estava no banheiro, eu ouvi um barulho daquelas vuvuzelas, né, que a torcida do Inter usava, vuvuzela, nos anos 70. E falei, deve ter sido o gol do Inter. Aí quando eu voltei, estava 2-1. Então, o jogo terminou 2-1. Eu fiquei feliz pela vitória, mas fiquei triste porque, imagina, fazer 3 pontos em cima daquele grande time do Inter, né? E depois, à noite, quando eu fui ver os gols, eu vi que foi um dos gols mais bonitos da carreira do Falcão. Um gol de sem pulo, um cruzamento da direita do Cláudio Duarte, que depois virou técnico. Ele cruza e o Falcão pega de voleio, um golaço. Bom, e aí aquele campeonato continuou decorrendo e nós chegamos à semifinal contra o Fluminense, né, naquele jogo histórico. E um jogo algo que nunca vai se repetir, né? O Corinthians colocar 70 mil corintianos em pleno Maracanã, dividindo o estádio com a torcida do Fluminense, e aquela classificação heróica contra o outro grande time do Brasil naquela época, que era o Fluminense, né? Era uma seleção realmente brasileira, né? O Fluminense, né? Com Rivelino, Carlos Alberto Torres, Carlos Alberto Pintinho, Edinho, grandes jogadores. Né? E fomos para a final. E naquela época, não é como é hoje, né? Que primeiro não eram pontos corridos, né? Mas mesmo na era mais recente dos mata-matas, né, no Campeonato Brasileiro, você fazia a final em 2 jogos, um jogo na sua casa e um jogo na casa do adversário. Naquele ano não, naquela época não era assim. O Inter, como fez uma campanha melhor, decidiria o título num jogo único em seus domínios, no Beira-Rio. E talvez já escaldados pelo fenômeno que foi a torcida do Corinthians na semifinal no Maracanã, a torcida do Inter dificultou, a torcida do Inter não, a diretoria do Inter dificultou muito a vida dos corintianos que se aventuraram a assistir o jogo lá em Porto Alegre. Né? Alguns parentes meus, né, da minha família que foram até o Beira-Rio disse que foi algo assim terrível que aconteceu lá. Foram muito maltratados, chegou ao ponto de tava muito calor, né, naquele final de ano em Porto Alegre, e o corpo de bombeiros, né, entrou no campo e com a mangueira refrescava a torcida, e quando chegava na torcida do Corinthians eles não, eles não refrescavam a torcida.
e também os vestiários, fizeram um esquema bem amador, assim, como clima de guerra, né? Sendo que nem precisavam, porque o time do Inter era o melhor time do Brasil na época, inclusive avançado em termos de preparo físico para aqueles anos 70. E a história todos sabemos, o Inter ganhou aquele título. E aí a coisa continuou, ali teve aquele momento pontual e depois as equipes ficaram aí um bom tempo sem se cruzarem em momentos importantes, até que surge o malfadado campeonato de 2005, que, a meu ver, foi o campeonato mais justo de todos os que foram disputados, porque foi o primeiro campeonato em que houve fraude de arbitragem comprovada, e os jogos em que o árbitro Edilson Pereira de Carvalho, que assumiu, e foi descoberto que fraudava resultados, todos os jogos que ele apitou foram refeitos. Ou seja, todos os jogos estavam manchados que ele apitou e foram refeitos. E na reta final, quem estava brigando por título era o Corinthians e Inter. E a rodada fez com que Corinthians e Inter jogassem entre si na reta final do campeonato, aqui no Pacaembu. E até hoje os colorados reclamam de um possível pênalti em cima do jogador Tinga, do Fábio Costa. O Fábio Costa sempre foi um goleiro afoito, né, atabalhoado, e talvez até por isso, né, o lance é muito comentado, né. Aqueles que não gostam do Corinthians dizem que foi pênalti, e os corintianos dizem que não foi. Se o juiz marcasse, é bem provável que o Inter convertesse, mas depois desse jogo, o Inter também dependeu só dele para ser campeão e também acabou, por exemplo, perdendo um jogo para o Coritiba que era um time muito fraco naquele campeonato, né? Então o Inter também não pode acreditar apenas a esse lance pontual, o fato de ter perdido o título para o Corinthians. Mas a partir dali ficou uma choradeira desgraçada e 4 anos depois, o Corinthians de Ronaldo e companhia iria se encontrar com o Internacional na final da Copa do Brasil. E aí o presidente do Inter, à época, que era um grande fanfarrão também, adorava falar, Fernando Carvalho, já naquele velho esquema de querer pressionar a arbitragem, antes do jogo ele convoca uma coletiva, aparece lá com um DVD, olha, nesse DVD eu tenho uma série de jogos em que o Corinthians foi ajudado, que o Inter não pode ser prejudicado de novo e tal, fez toda aquela celeuma, né? E a partir daí o Inter passou a ser conhecido como Chorolado, em vez de Colorado, e o time do DVD. E o Corinthians ganha bem aqui, ganha por 2-0 aqui a primeira partida e depois consegue o título em pleno Beira-Rio, e mais uma atitude amadorística e mesquinha pequena da diretoria do Inter foi apagar os refletores quando o Corinthians comemorava o título em pleno estádio do Beira-Rio. E a partir de então, o maior rival do Inter depois do Grêmio acaba sendo o Corinthians. Até porque também houve essa mudança, né? Até um tempo atrás, as rivalidades eram apenas regionais, né? Você não tinha rivalidade interestadual, e agora passou a ter, né? Há rivalidades aí fortes, Palmeiras e Flamengo, Corinthians e Flamengo, agora Corinthians e Inter. E acabou acontecendo toda essa rivalidade. Aumentou muito por causa disso. E agora outros componentes, né? Há vários, mas gostaria de citar o título do Flamengo em 2020, em que o Flamengo ganha o título, mesmo perdendo para o São Paulo na última rodada no Morumbi, graças a uma grande atuação do Corinthians, que segurou o Inter, o Corinthians com um time mediano, uma grande atuação do Cássio, o Corinthians freia o Inter e o Inter não consegue ganhar do Corinthians e perde o título por causa disso, sendo que o Inter
vem aí sonhando com o título brasileiro desde 1979. Né? Então isso também dá mais raiva da torcida do Inter. No fundo, assim, para a torcida do Corinthians, para nós, o Inter, quem é o Inter? Né? É um time importante do futebol brasileiro, mas a gente não tem, assim, a gente não perde o sono por causa do Inter, né? Mas a recíproca não é verdadeira. Eles têm, assim, um ódio do Corinthians. E agora, né, mais essa, o Yuri Alberto, né? Onde que o torcedor do Inter, já o Juliano eles achavam que voltaria para o Inter e veio para o Corinthians. E agora Yuri Alberto vindo para o Corinthians, né, quando o Inter fez todo um carnaval. O Inter não tinha condição financeira para pagar o salário dele, mas não, o Inter igualou o salário e ele que não quis. Então armaram todo um carnaval por causa disso. Então é mais um ingrediente do jogo de amanhã. E um outro ingrediente é a acusação de racismo por parte do Edenilson com relação a Rafael Ramos, que continua uma história na penumbra. Eu acredito que o Rafael Ramos não tenha proferido palavras, ofensas raciais. O que eu acredito é que talvez o Edenilson tenha ouvido ou entendido mal. Não acredito nem que o Edenilson está cometendo calúnia e nem que o Rafael tenha sido racista. Mas quem sou eu para ter certeza sobre isso? Mas é mais um ingrediente. E para a cereja do bolo é que ambas as equipes têm a mesma pontuação e o jogo acaba tendo um caráter também aí de 6 pontos. Vamos aguardar e um pouquinho de história aí dessa rivalidade e depois do jogo a gente volta a conversar. Aquele abraço.